Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda segunda-feira no nosso canal, tanto do YouTube como no Spotify, às 20 horas estamos conectados, não é, Edu? É isso aí, Raquel. Tudo bem, pessoal? Então, como eu falei no último episódio, na verdade, né? A gente tem uma série de 3 episódios que vão trazer oportunidades, né? De tanto de alavancagem financeira, quando eu falo de fato de conseguir crescer em termos de rentabilidade, como também como eu consigo proteger esse patrimônio que está crescendo, né? Diante disso, a gente chegou hoje numa pauta bastante interessante, que inclusive, para chegar e falar um pouco mais dessa pauta, a gente trouxe 2 convidados. E um deles já é carta antiga do baralho aqui, tá? Já é o cara conhecido, já participou do nosso último episódio, mas o papo foi tão bacana que a gente buscou ele novamente para trazer um pouco mais de conteúdo sobre essa pauta. E para isso, também puxamos aqui uma nova convidada, a Paula. Então hoje estamos com a Paula e com o Rodrigo, para abordar, acho que com o maior detalhe, na verdade, né, Raquel, um pouco sobre o mercado de seguros de vida e como uma forma, na verdade, de conseguir proteger, né, e blindar ali o patrimônio também, e bem como também ali uma forma também de conseguir crescer o patrimônio, quando eu falo ali no sentido de perpetuar, de aumentar, né, perfeito. de fazer essa sucessão. Perfeito. Aí para isso eu vou agora aqui rapidamente revisar um pouco do currículo, né, ali tanto do Rodrigo como da Paula. A Paula, mais especificamente, ela vem de uma bagagem de alguns bons anos ali, né, no mercado de luxo. Eu acho que nenhum problema falar ela veio da Thales Joias, que acho que é uma das principais empresas quando eu falo ali desse mercado de luxo, de lojas de joias, né, acho que não sei se do Brasil como um todo, mas imagino que pelo menos Norte, Nordeste tem uma força muito representativa, né? Sim. Então a Paula vem com essa bagagem e ela deixou esse momento de estar se reposicionando ali para um projeto muito maior de expansão. Então ela foi convidada ali para voltar agora para esse mercado de seguro de vida, para expandir esse mercado ali com uma grande empresa que a gente vai comentar daqui a pouco. E ela aí tá com essa parceria junto ali também com o Rodrigo, que também vem desse mesmo grupo, desse grande grupo, né? E que você já conhece, né? Então ele já trabalha com esse mercado de seguro de vida já há um bom tempo, né? E também vem com passagem de algumas grandes multinacionais, como por exemplo a L'Oréal, né? Uma delas. E hoje a ideia é basicamente que a gente venha conhecer esse mercado de seguro de vida, as oportunidades, como começar. Eu sou empresário, como é que eu faço isso? Como é que eu falo com quem? Enfim, conhecer ali os caminhos das pedras, né? Acho que é um bom ponto. E para isso agora eu passo o bastão, primeiramente para Paula. Paula, se apresente melhor, fala um pouco mais de você, enfim, de como você chegou e construiu essa caminhada ali que veio do mercado de luxo e que passa hoje pelo seguro de vida, que também é o mercado de luxo, ao menos ao meu ver, minha ótica mostra isso, mas fala um pouco mais de você e logo em seguida, Rodrigo, para as suas considerações iniciais aqui de quem de fato você é enquanto profissional, tá? Sim. Eu me chamo Paula Garcia, já estou nesse mundo do luxo tem uns 18 anos. Perfeito. A minha última experiência foi na Thales Joias. Eu fiquei gerenciando a Thales Joias do Shopping Rio Mar durante 10 anos. Né? Então, assim, foi bastante tempo, bastante desafiador. O shopping tinha acabado de começar, foi em 2014. Entrei em 2014 e saí agora, ano passado, em 2024. Sim. E saí de fato para mudar. Não queria continuar no mesmo segmento e tive essa grande oportunidade de ser convidada para trabalhar na Prudential. Perfeito. Né? Que também é um artigo, se não de luxo, você está cuidando da sua vida, né? Você está cuidando dos seus bens maiores, da sua família, seu patrimônio. Então, acho que tem total sentido. E o propósito da empresa faz muito propósito com o que eu quero para a minha vida. Que é Perfeito. Cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Eu gosto muito disso. E não tem luxo maior do que uma família estruturada, protegida, não é isso? Verdade. Acho que é o melhor ponto. Esse é o nosso maior patrimônio, né? Nosso legado. Bom, pessoal, eu sou o Rodrigo Vancini, para quem não me conhece ainda. Então, tenho mais de 20 anos de experiência nessa área comercial, financeira. Passei por multinacionais, né? Enfim, liderei equipes aí pelo Brasil todo. Também conheci a empresa como cliente, né? Prudente. Me especializei nessa área, gestão de risco, outras áreas. E tô junto com a Paulinha nessa expansão aí, mais pessoas do nosso time, né, Paulinha? Isso. E o primeiro tabu que eu vou já quebrar aqui Por favor. pessoal, seguro de vida não é pra morte. Esquece isso. Seguro de vida é pra vida. Bom insight. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Boa, e acho que pra gente começar com a primeira pergunta, acho que o mais trivial, né? Uhum. Explica melhor o que é esse seguro de vida, né? De fato, você falou, é pra vida, não é pra morte, mas talvez a percepção de muitos brasileiros seja o contrário, né? Uso aquilo ali, quer dizer, não quero usar, não vou usar, e é pra minha morte, não é pra vida. Me explica essa diferença, por que de fato você falou isso? Vou dividir em 2 etapas. Vou dar um exemplo de como a gente pode usar essa ferramenta. Depois vou passar a Paulinha para
passar a bola para Paulinha. Por que então o celular da Thales já mudou pro seguro de vida? Tá totalmente ligado isso aí. Perfeito. Não foi à toa que ela tá aqui com a gente. Pessoal, o seguro de vida ele pode ser desde vou chamar assim de profissional liberal para ficar mais fácil, que é aquele, talvez um dentista, um advogado, um personal ali que ele trabalha, né? Se ele não trabalhar, ele não produz. Então essa pessoa se preocupa, por exemplo, numa fratura, se quebrar um braço, como é que fica? O seguro tradicional, modelo brasileiro, seria só na morte, ele teria um benefício. Aqui em vida, pode ser uma garantia em vida, que a gente paga pelo diagnóstico, vamos chamar assim. Até um planejamento sucessório, até pessoas que adquirem patrimônio, para elas, inclusive, estar ali acompanhando lado a lado, nesse processo ali da segunda fase produtiva, vão adquirindo patrimônios, até a terceira idade, enfim, tomara que seja com 200 anos de eu falar e chegar à morte. Amém. Porque na morte é só mais uma etapa aí, não vou entrar muito em detalhes, né, mas é o que eu acredito. E no nosso trabalho, ele é uma carta de amor, a última carta de amor é o legado, é o que a gente perpetua ali nosso patrimônio. Por mais que está muito em alta algumas ferramentas, o planejamento sucessório, a hold, etc. Estatisticamente, a gente sempre tem algumas brechas. Então, nada que a gente traz aqui vai excluir nada que o cliente tem. Pelo contrário, ele vai dar mais tranquilidade. E acredite, o cheque chega mais cedo. Vou dar um dado técnico também antes de avançar e falar um pouquinho sobre atendimento, né? Hoje, pessoal, existe mais casos de câncer no Brasil, desculpa falar isso, mas, né, para conscientizar quem estiver me ouvindo em casa aí, do que carro roubado. Então a pergunta que fica é, se tem mais casos de câncer no Brasil do que carros são roubados, porque quando eu compro um carro, às vezes eu demoro 2 dias, 2 semanas para tirar ele da concessionária, porque o seguro não foi liberado ainda, e eu saio de casa sem o meu seguro. É meio que uma loucura isso, né? Enfim, ele passa desde, como eu falei, fraturas, cirurgias, doença grave, desses quase 10 anos junto à Prudential ali, porque antes de mesmo entrar na empresa, eu tinha colegas que até trabalharam comigo na L'Oréal, eram vendedores da minha equipe, foram para a empresa, então eu acompanhei ali como cliente, acompanhei eles. 80% dos meus clientes eu pago ali o seguro em vida. Eu acredito que toda semana eu pago um seguro em vida. E, né, não vou falar todo ano, né, acaba um cliente falecendo. Então, assim, não é um produto de morte, na verdade. Então, em valores absolutos também, a maior cobertura que a gente paga de doença grave é justamente o que a maioria dos seguradores não tem, ou quando tem, né, infelizmente, tem aquelas questões. É uma ferramenta que pode aumentar e alavancar o patrimônio, porque ao longo da vida, não considero investimento, né? Mas ao longo da vida eu posso formar uma reserva e ali, né, ser um produto que vai ser ali para liberar, pagar impostos, etc. Ou não. Lá na frente eu passei do meu período de risco, não tenho dependente financeiro, meu patrimônio eu passei em vida para todo mundo ali, ótimo. Posso usar até como uma ferramenta. E o brasileiro, ele tem que até, muitas vezes, ter essa obrigação, né? De se obrigar a guardar, fazer uma reserva, no foco nisso. Mas também pode ser uma ferramenta utilizada, né? E cada vez mais a gente percebe o seguinte, outra coisa também para a gente refletir. Se eu estou com uma dor no joelho, eu vou no ortopedista. Se eu estou com uma dor no coração, eu vou no cardiologista. Então, pessoal, seguro de vida não dá para fazer qualquer pessoa, né? Existem vários nomes aí bonitos no mercado, né, que são mais generalistas, mas você tem que procurar um especialista, né, uma boa empresa, um especialista. E é por isso que a Paulinha está aqui. Ela pode, a gente vai acompanhar ela aí nos próximos anos, né, obviamente, mas uma coisa que ela já tinha ali, que era dela, era esse atendimento de qualidade, acompanhar os clientes ao longo da vida, porque a vida vai mudando. É periódica, né? E, enfim, esse é o diferencial dela. Então, eu vou passar a bola para você, Paulinha. Na verdade, quando a gente fala de atendimento de luxo, acho que qualquer pessoa, tendo ou não condição financeira maior, ela quer ser atendida de uma forma mais pessoal, de uma forma com amor, com carinho. E, de fato, eu sempre procurei fazer isso, né? Porque não dá para você estar ligando para um 0800 para você estar resolvendo alguma coisa que você precisa de imediato. Verdade. Então, assim, eu sempre tive esse olhar. Acho que por isso que eu me destaquei, né, com tantos anos em joias, e hoje em dia também os meus clientes de joias que eu estou abordando agora, né, junto à Prudential. Então, assim, eu tenho esse relacionamento com eles, porque a gente cria esse vínculo realmente de amizade, porque é um cuidado maior. Você olha o cliente não como uma pessoa, como um cifrão na sua frente. Você olha ele como um ser humano, uma pessoa que precisa de um atendimento, de um acolhimento dentro da necessidade dele, porque a necessidade dela é uma, a sua é outra. Então, não é generalizado. É algo, de fato, né, pessoal.
Eu acho que esse é o caminho. É uma coisa mais exclusiva, né? Um mercado de luxo. Querendo ou não, se fosse fácil, a pessoa, ao invés de buscar um Rolex, ela buscava um Cassi. Sim. Né? Então, a forma de você lidar com o cliente, o relacionamento ao cliente é totalmente diferente. Eu tenho alguns clientes grandes que eu lembro do aniversário do filho do cara. Você entendeu? Eu tenho um cliente que eu atendi ele sábado agora, e eu já peguei quando a bebê dele vai fazer mês aniversário. É dia 8 de fevereiro. Então, o que eu já coloquei na minha agenda? Dia 8 de fevereiro eu vou mandar uma coisa pra ela. Sim. Por quê? Porque ele acabou de se tornar um cliente grande meu. Raquel. Isso. Eu tenho muito isso, né? Eu sei aniversário dos meus clientes. Sei de cabeça? Não, todos são muitos. Graças a Deus, né? eu tenho uma agenda, tenho muitos clientes, graças a Deus. Então, assim, eu sei aniversário dele, aniversário da esposa, dos filhos, aniversário de casamento. É muito importante. Gente, é muito importante, assim. E isso cria um vínculo. Isso ultrapassa a relação comercial. Sabe? Acho que toda pessoa que vive de venda, se ela começasse a observar esses detalhes, ela daria muito certo, ela seria bem mais sucedida, porque tem muita oportunidade. O que falta é as pessoas se ligarem. Verdade. Né? A gente até chegou a falar, acho que nos podcasts passados, assim, sobre essa ideia sua, né? De que o relacionamento, ele é que de fato converte na venda. Praticamente toda venda, ela precisa passar por alguma etapa de relacionamento. Relacionamento é confiança, né? Então, se você se conecta com aquela pessoa, incentivador, lembra datas, acho que isso te liga mais àquela pessoa, ela gera mais confiança e naturalmente ela vai conseguir seguir contigo aí por anos e anos, porque sabe, poxa, posso contar com a Paula. Ela tá aqui pra isso. Então, acho que isso é legal, porque gera essa conexão, né? Gera essa conexão e a gente fica muito... Eu, hoje em dia, tenho... Acho que 80% da minha cartela de clientes são meus amigos. São amigos de me convidarem para aniversários deles, foram pro meu aniversário. Então, assim, a gente tem, de fato, essa troca. E isso vale muito a pena, porque... Como eu falei, ultrapassa e assim, a gente... Hoje em dia eu tô em outro segmento e eu tô me conectando, né, Rodrigo, de fato com essas pessoas através do meu relacionamento. Então, hoje em dia, gente, relacionamento é tudo. Tudo. E tem que ser uma conexão natural. Sim, né? Não, se você tiver... Nada forçado. Se for forçado, o cliente sente. Isso cria já uma barreira para você cancelar essa imagem que você... deixou ali, vai ser difícil. Então, tem que ser natural. Dizem que é dom, né? Então, eu acho que eu tenho esse dom. Gostei dela. Tem uma frase que eu ouvi. Ela é muito boa, né, Paulinho? Tem uma frase nós todos aqui, então. Nós somos bons, você é maravilhosa. Tem uma frase que eu ouvi, não sei quem foi que falou, mas fez muito sentido para mim. Não sei, o melhor pode ser utilizado como é muito melhor ou como é melhor, enfim, você ter um bom relacionamento com seu cliente, né, do que transformar um amigo num cliente. Então, o ideal é que seu cliente tenha um bom relacionamento do que um amigo num cliente, que é isso que é o natural. Sim. É isso que é o natural. Eu vou contar um lado negativo aí dessa semana passada, que aí, enfim, até reforço sobre atendimento. Eu separei esse ano, né, em dezembro, janeiro eu separei. Tem um telefone para algumas coisas pessoais, outros para coisas do corporativo de trabalho. E uma delas foi a parte de plano de saúde, essas coisas, a carteirinha digital. E aí eu quis atualizar o telefone e o e-mail, gente, caso real. Aí eu falei com o meu corretor, se ele estiver me vendo aí, né, até eu brinquei com ele. E aí não tinha um passo a passo para fazer isso. No dia de hoje não tinha. Aí ele falou com a pessoa da empresa lá X, que eu sou cliente, e a pessoa mandou um telefone, assim. E deu para ver, porque ele me encaminhou o telefone. Ligar nesse número. Não, só de estar encaminhado já tava feio, né? Mas tudo bem. Mas aí você liga no número, desde que o 8, desde que o 4. Aí eu escrevi pra ele, cara, você sabe qual a opção aqui? Você tem que ouvir Juro, eu fiquei uns 20 minutos ali até descobrir onde chegava. E quando chegou pra falar com alguém, a pessoa falou, não é pelo site. Você tem que fazer uma carta ali, subir no site. Depois de 20 minutos. Isso não é atendimento de qualidade. Então, assim, eu acho que no dia de hoje, como a Paulinha falou, todo mundo gosta de ser bem atendido. E quando vai para o cliente, então, de alta renda, de luxo, já não é mais um diferencial, é obrigação. Só complementando o que o Rodrigo está falando, uma das coisas que eu fiquei fascinada na Prudential foi nessa transição de carreira, que eu não vou ficar por trás, né, dos bastidores, não. O cliente, qualquer eventualidade que ele tenha, ele não vai ligar para um 0800. Vai nada. Ele não liga para entrar no site. Ele fala direto com a Life Planner dele. Quem é?
Paula Garcia. Exatamente. Né? Então, assim, ele tem o meu número, pessoal, é o número corporativo, é 100% ali, 24 horas. Eu digo, eu tô 24 horas disponível para o meu cliente, 365 dias, às vezes 366 no ano. Eu digo, gente, quem trabalha com vendas tem que estar. É obrigação, sabe? Tem que ser prazeroso isso. Se não for... Eu vou puxando já a sardinha pro lado da Paulinha também, fazendo outra informação aqui. Pessoal, nem todo médico é igual, nem todo advogado é igual. E não vai mudar na Prudential. Tem que dar uma olhadinha em quem te atende. Né? A empresa ser boa não é mais diferencial. Acho que é obrigação no dia de hoje. Né? Mas quem te atende vai fazer a diferença. Quem te atende vai fazer completamente a diferença. E aí, voltando ao tema aqui, imagina no seguro de vida. A gente, às vezes... escolhe um bom carro, escolhe um bom isso, bom aquilo, uma viagem, mas para sua vida não dá para negligenciar, botar na mão de qualquer empresa, qualquer pessoa. Não dá. Não dá para você ter um problema no coração, você ir no farmacêutico que tá lá recém-formado na madrugada. Você tem que ir no cardiologista, especialista. Esse tema é muito importante. Em países de primeiro mundo, né, não tem muito essa questão de falar, olha, é importante, até porque, voltando ao que o Edu falou, né, existe muito tabu de seguro de morte, seguro é em vida. Né? Todas as pessoas, a linha que eu e a Paulinha a gente trabalha, não é se, é quando. Todas as pessoas vão usar. Tomara que seja 200 anos, porque todas elas vão usar o nosso plano. Ponto. Seja ela como planejamento ali, algo precoce, seja ao longo da vida, seja até pensando na faculdade dos filhos, ou seja para ela mesma, diversificação de terceira idade, ou seja lá na frente, numa liquidez no caso de uma doença, todas vão usar. Não tem pra onde correr. Aqui uma pergunta talvez um pouco mais técnica, mas tenta trazer para uma visão um pouco mais geral aqui para todo mundo entender, né? Nós temos mais de um tipo de seguro. Eu sou empresário, eu sou um executivo, sou da renda. Eu tenho algum tipo de perfil diferente? Como é que vocês entendem qual é a necessidade ideal para aquele cliente? Tá. Como é que funciona isso? O seguro ele tem que ser personalizado. Não é que é um diferencial, tem que ser. Porque as pessoas têm necessidade diferente. A Raquel tem uma, Edu é outro, o Rodrigo outro, Paulinha é outro. Tem necessidade. E o perfil do empresário casado com filho é diferente do profissional liberal, solteiro, sem filho ali, totalmente diferente. E isso vai interferir nas coberturas, no valor, no produto. Sim. Então, existem seguros, só para vocês terem ideia, temporários, que é para proteger uma determinada fase da vida ali, como existem seguros que são vitalícios, né? Que a gente usa muito em caso de sucessão, inventário, que a gente vai utilizar. Pode ser uma diversificação ali também, apesar de não ser investimento, tá? E as coberturas, né? Vou pegar o exemplo da doença grave, doença, que é o que a gente mais usa, ela vai muito de encontro com renda, patrimônio. Rodrigo, outro tabu, Edu, que eu escuto muito. Mas eu tenho patrimônio. Pessoal, desafio qualquer um de vocês, transformar qualquer patrimônio. Vou pegar uma casa aqui que é mais fácil, uma casa de 1 milhão, em 1 milhão em dinheiro no banco, não é do dia para noite. Você vai perder ali 30%, 40%, pode perder 50%. Então, 1 milhão pode virar meio. E mesmo assim, às vezes, não chega rápido o dinheiro na conta. E é muito barato você ter uma ferramenta que te dá essa liquidez na emergência. E nada acontecendo, ele pode ser uma diversificação lá para frente. Né? Então, é uma das linhas. E aí, a gente leva muito em consideração isso, Edu. Tem que ter um estudo, um preparo. Não dá para ser qualquer empresa, qualquer profissional. E não é um diferencial, tem que ser assim, ele tem que ser personalizado. As necessidades são diferentes. Perguntando o Rodrigo, acho que foi ontem ou foi anteontem, eu vi um vídeo sobre o cara falando da saúde, não faça plano, não sei o que, linkando no seguro. Aí o Rodrigo, isso aqui funciona assim, aí eu pedi pra ele me explicar. Entendeu? Então, tipo, era uma coisa que eu não conhecia. A pergunta da Paulinha, da Raquel, foi o seguinte, que tinha uma pessoa falando, um consultor falando, olha, existe seguro-saúde, tem uma diferença entre plano de saúde, seguro-saúde e seguro de vida. Então, o seguro de vida é importante ter uma cobertura de doença grave. Por quê? Estatisticamente, pode acontecer, não é sempre vai acontecer isso, que lá na frente pode ser que o plano de saúde, seguro de saúde não me aceite mais. E, né, além da única certeza da vida que a gente tem a morte, estatisticamente, primeiro vem uma doença. Imagina você lá com 80, 90 anos, tem infarto, uma doença grave. E não vou falar nem 80, 90 anos. Eu tenho um amigo, vou falar o nome dele aqui, porque ele permite falar aqui de Fortaleza mesmo. Gustavo Menezes, advogado. Paulinha conheceu ele. Caso real, gente. Tem vários casos. Vários casos que eu paguei ao longo da vida. Então, posso falar, acredito muito, porque não foi a empresa, eu, Rodrigo Vancini, paguei. O Gustavo, ele esteve lá com a gente, estava falando com a gente. Ele foi fazer um check-up de academia mesmo, descobriu um CA no rim.
Enfim, o especialista que ele escolheu não aceitava nenhum plano. E ele tinha o melhor daqui de Fortaleza. O vermelhinho lá, a bandeira vermelha, vou falar o nome. Porque não é o plano, é o especialista. Ele não aceitava, não é o plano. Ele não aceitava. Podia ser o maior plano do mundo, ele não aceitava. E a cirurgia que ele fez foi a robótica, que era mais indicada, que era invasiva ali. O médico falou, olha, o ideal é ser isso e tal. O plano negou, né? E esse tipo de produto te dá liquidez. Como ele é mais voltado ao planejamento financeiro que o seguro de morte, ele recebeu o dinheiro na conta. E o fator psicológico, gente... Tomara que vocês nunca passem por isso. Eu já acompanhei muita gente. A parte emocional, eu sei que eu não vou conseguir resolver, mas você ter uma tranquilidade financeira muda completamente o jogo. Total. Ele sabendo ali, vou ter um respaldo. Que bom o caso dele, foi bem tranquilo. Foi até engraçado que ele não usou o dinheiro todo, né? Era planejado ali dentro de um ano do faturamento dele, então caiu o dinheiro direto na conta ali. Ele quitou até um financiamento que ele tinha. Mas tem casos de pessoas, o que a gente mais vê aí? A gente fazendo vaquinha online. Eu tenho um amigo de infância... Infelizmente ele perdeu a esposa e eu ajudava ali, enfim, ele fez, ia, teve que viajar, entrar em fila, etc. É importante, gente, é uma conversa que é importante. Só um adendo agora dentro da fala do Rodrigo, quando eu fiz o meu seguro de vida, em vida, né, uma das coisas que eu gostei mais é a parte da terceira idade. Tem uma hora lá que a gente fala sobre isso e assim... não pretendo ter filho, vou me casar, mas assim, eu fico pensando, a minha terceira idade, como é que vai ser, né? Eu preciso de alguém para cuidar de mim, de uma cuidadora, de uma enfermeira, preciso de um lar, né, para morar, e assim, tudo isso com qualidade. Então assim, eu tô trabalhando agora para lá na frente, né, eu ter essa qualidade. Perfeito. Né? Então, foi uma das coisas da minha necessidade. Então, por isso que é muito personalizado o seguro da Prudential. E a minha necessidade foi essa. A sua pode ser outra, mas essa foi a parte que eu... Posso falar outro tabu aí pro pessoal rir um pouquinho? E às vezes eu me encontro com alguns homens aí, sem citar nome, o cara fala, não, que vou ter esse produto, por mais eu explicar que é em vida, pode ser para sucessão, ele pode usar em vida, tal, ele baixa um técnico, não, vou deixar isso aí, vou deixar dinheiro pra mulher e pras crianças ali, pô, aí eu vou deixar dinheiro e vai usar, a minha mulher vai pegar esse dinheiro, vai ter um Ricardão e tal, é assim, aí eu não posso falar isso, eu tenho que ser educado, agora, se ele estiver me ouvindo, ele vai ouvir esses aí. Estatisticamente, meu amigo, se você deixar sua mulher desamparada e seus filhos pequenos, é muito mais fácil ela ficar qualquer traste do que se você deixar ela amparada. Então, ela desamparada, a probabilidade é grande. Ela amparada, a probabilidade é bem menor. Então, cuidado com o que você fala aí. Cuidado, você fala que pode ser o contrário. Fica a dica. E, assim, é muita responsabilidade, né? Um pai, ou um dono de uma empresa, Edu. Ah, eu sou empresário. Cara, seus funcionários são seus filhos. Se você não tiver naquela cadeira ali, como é que fica? Não é só o faturamento, não é só a empresa que pode quebrar, que isso é muito importante. E todas as famílias que trabalham naquela empresa, muita responsabilidade. Sim. Uma pessoa não ter uma garantia dessas, se pessoas dependem dele, independente se é o filho, se é o funcionário ou é a mãe. Então, assim, tem várias questões, gente. E não tem mais idade para acontecer não, tá? Eu já paguei vários casos de diversas idades, assim. Eu tive um primo, infelizmente faleceu 15 anos de leucemia, não entrar muito nesse detalhe, mas ele é em vida, né? Pode ser usado em vida ali. Tem um caso, né, que eu até comentei contigo, uma criança de 4 anos, foi fato, assim, foi muito real, né? Lá na empresa que eu trabalhava, uma criança com 4 anos, todo mundo soube, né? Uma criança... 4 anos, né? Hoje em dia não tem para você ter uma doença grave. Não tem assim, foi bom porque a família de fato tem condição para ela se tratar num Sírio-Libanês da vida, num Einstein, mas e quem não tem, né? É isso aí que a gente tem que pensar. E quem não tem? Por isso que a gente entra com essa consciência para despertar isso nas pessoas, né? E se fosse com o pai ou com a mãe, que essa pessoa tem, porque às vezes o pai ou a mãe tá ali, se essa pessoa não tá ali, como é que fica, né? E a gente adquire patrimônio, a gente estava falando isso até no episódio anterior, de aumentar o patrimônio, alavancar, até para a gente ter uma tranquilidade, etc. Não é para queimar tudo e perder tudo. Então, e aí volta a questão do atendimento que a gente estava falando, né? Puxando a sardinha para Paulinha. Nessa hora, você não quer ser atendido pelo 0800, nem um 0300. Tem nem cabeça. Nem qualquer nome bonito aí que está na mídia. Você tem que ser um especialista que vai lá e vai tirar a tua dúvida, vai pegar a documentação, vai dar entrada. Isso vai fazer total diferença.
Total diferença. Total diferença. Então, é importante isso. Até num cenário de crise, por exemplo, pandemia. Pandemia foi um cenário de crise mundial, né? Sim. Como é que a Prudential, ela soube gerir esses clientes, eles hospitalizados, morrendo? Eu lembro que quando deu lockdown, foi em março mesmo, não me lembro se foi 20 ou 22, ela se posicionou. 20. Estatisticamente, tá, no atentado de Torre Gêmeas, a gente pagou todos os benefícios, tá? Lá em Mariana, lá em Minas, quando estourou a barragem, né? Sem citar nomes ali, a médica lá, que mais gente recebeu, então, recebeu também. Eu tive pessoas que conheci, que familiares receberam. Então, e estatisticamente, muitas empresas não pagaram. Não sei se vocês lembravam na época da pandemia, até no falecimento, a gente pagou em vida, porque uma das coberturas é renda hospitalar. Ficou hospitalizado, tem de acordo com a renda lá, o movimento R$1.000 por dia, fiquei 30 dias, tem 30 mil, se ficar no UTI, o dobro, enfim. Mas teve muita gente, até uma coisa que na época rodou muito, não sei se vocês lembram, que a pessoa ia falecer, aí a família sabia que o seguro que tinha, né, sem citar o nome do banco, tinha lá que pandemia e epidemia não cobria. Aí pedia para botar no testado de óbito, insuficiência respiratória, infarto, tal, não botava. Até hoje tem gente brigando na justiça para receber. Mais uma coisa também, você pagar um negócio a vida toda e na hora que precisar, ou não ter o suporte, nossa. Então tem que ter um especialista, não tem jeito, não dá para ser um 0800, 0300, você tem que ter uma pessoa ali que vai te acompanhar naquele momento. Às vezes você não tem nem cabeça, né? Tanto em vida quanto em ausência. Aqui agora uma pergunta, logo no começo você falou um pouco sobre hold, né? E de fato, assim, é verdade, acho que a hold é uma complementaridade do seguro, não tem nulo, né? E o seguro complementa a hold também. Perfeito, acho que são coisas que de fato se conversam, né? Nesse viés mais empresarial, como é que tá esse mercado de seguro de vida hoje? Como é que tu entende? Eu sei que acho que a Prudential é americana, correto? É americano. É americano. Eu sei que lá já é algo bem mais comum, mas como é que tá o mercado nacional? Como é que aqui no Nordeste, a percepção do seguro de vida, a importância dele, como é que vocês enxergam isso aqui? Tá crescendo, não tá? Tá crescendo bastante. Eu acho que as pessoas vêm se conscientizando e alguns profissionais também vêm estudando sobre isso. Advogados, contadores, eles mesmos recomendam assim que um bom planejamento sucessório, né, ele tem que ter um seguro de vida junto ali. Muitos profissionais, especialistas na área, recomendam. Como um seguro não vai excluir uma hold, né, um planejamento sucessório e vice-versa. Ele é complementar, ele tem que ter. A empresa vem crescendo muito. A ideia era abrirmos a operação em 2020, numa sede em Recife, pandemia, etc, né? Mas aqui a gente começou a operação em 2022, mas já tinha clientes atendidos remotamente 10, 15 anos. E a gente vem crescendo muito porque as pessoas vêm usando. A gente vê até o brinco assim, com um morcego, como num rato, que não sei o que, e deu, estourou uma pandemia. Então, assim, eventualidades vão acontecer. Sim. A diferença entre eu e você é quem vai estar mais bem preparado. O que eu aprendi, que foi até uma coisa que eu falei hoje, foi o seguinte, os desafios, eles não diminuem. A gente que tem que ficar mais forte, ou deve ficar mais forte, né? E usar a inteligência. Então, sim, vem crescendo bastante, sabia? A gente vem observando isso, vem abrindo escritórios em vários lugares do Nordeste, agora está abrindo a operação lá da sede lá em Manaus, né? Logo Belém, que é o norte do Brasil. Então vem crescendo bastante. Infelizmente, nem todo mundo pode ser cliente, né? Poxa, Rodrigo, como assim? É questão financeira? Eu não conheci ninguém que quebrou por ser cliente da empresa. Mas muita gente pode ter uma dificuldade financeira quebrar por não ser. Mas é porque é feita uma avaliação. Isso aí é um tabu também. Mas vocês são chatos, eu chego lá no meu amigo, meu gerente lá, faço lá, nem sei o que tá fazendo. Tem que ter uma avaliação, gente. Como é que você vai fazer um negócio que não tem uma avaliação? Por isso tá tendo problema no pagamento. Tá, vocês são chatos? Não, é muito legal. Então, qual é o nosso trabalho aqui? Conscientizar. Não é nem mais vender. Quando eu entrei na empresa, a gente ainda tinha muito esse viés. Não, a gente tem que ir lá falar, vender. Hoje a gente vai mais conscientizar. Pergunta o que a pessoa mais gostou. A gente tem muito faz vendo no primeiro bate-papo, que é mais entender o perfil, monta algo personalizado e volta. E a gente tem essa autonomia. Nosso canal tem autonomia tanto de valores, né? A gente tem cliente, pode ter uma garantia de 65 mil a 100 milhões, depende do perfil, né? E, enfim, e essas garantias, coberturas, a gente tem essa autonomia junto à empresa. Isso é muito bom também. Até aqui falar um pouquinho com a Paula, né? Que veio do mercado de luxo e, tipo, eu gosto muito desse mercado, né? Eu venho um pouco desse mercado porque eu trabalho com imóveis de alto padrão. Sim. Como que você visualiza hoje o network para ele virar um negócio sustentável para você hoje?
voltando um pouquinho, aquilo que eu te falei, né? Que eu falei aqui pra gente, tem que ser algo natural. Se não for, vai te impactar, né? Mas hoje em dia, ele é necessário o network hoje em dia, né? Você tem que se conectar com pessoas, você tem que estar em mesas corretas, você tem que estar em lugares, em ambientes que te favorecem, né? E não tem que ser, como a gente fala, tem que ser intencional. Intencional, é uma palavra que a gente tem usado muito. A gente tem usado muito essa palavra. Você tem que ser intencional. Né? Intencional. Não é interesseiro, né? Não é interesseiro, tem que ser intencional. Intencional com as pessoas que você conversa, o ambiente que você anda. Você tem que ter uma postura também que te favoreça a isso, né? Sim. Que a pessoa olhe e veja, né? Que sinta confiança, que sinta confiança em você. Dá para você chegar de qualquer jeito, vir de qualquer jeito, conversar com a pessoa sobre um produto desse, né? Sobre um assunto desse. Se tratando de vida, como o Rodrigo sempre fala, se tratando de vida, a gente nunca pode errar, né? Então, assim, eu vou por essa viés aí que dá certo. Perfeito, fez todo sentido. Né? Agora, pessoal, pequena pausa. Vou aqui falar com nossos patrocinadores, tá bom? Vai. Então, pessoal, vamos lá. Esse é o nosso momento aqui habitual, né? De falar um pouco de quem acredita no nosso projeto e que vem semana a semana nos apoiando. Primeiro, Rabex Studio. Rabex Studio é o local onde a gente faz aqui esse dia o nosso programa, tá? Então, somos aqui de Fortaleza. Então, se você é de Fortaleza, região metropolitana, quiser gravar seu programa, podcast, fazer qualquer trabalho audiovisual, utilize aqui um espaço que ele é totalmente capacitado para te atender, bem como também temos um time que está altamente qualificado. Nosso próximo patrocinador, Nordeste Invest. Nordeste Invest é o principal portal de notícias focado em investimentos, finanças, do mercado nordestino brasileiro. Então, ele traz sim um panorama nacional, um panorama mundial, mas ele sempre dá um enfoque em como é que, de fato, a economia nordestina vem rodando, enfim, crescendo. É nosso principal local aqui para se atualizar em termos de notícias do Nordeste. Temos também a B3X Investimentos, que é uma assessoria focada em finanças pessoais. Então, se você já de alguma forma precisando se organizar em termos de finanças, pode contar com o time da B3X que nos apoia e reconhece nosso trabalho aqui, que vem semana a semana, né, acreditando no projeto Ponto de Conexão. E por fim, nós temos Conecta Milhas. Conecta Milhas é a empresa que está por trás aqui de toda uma estratégia de impactar em milhas e pontos de cartão de crédito. Então, se você está por alguma forma querendo impactar em viajar mais e melhor, está buscando de repente uma segunda renda ali por meio de milhas, por exemplo, busquem Conecta Milhas como a tua referência, porque eles estão toda uma assessoria, uma consultoria em como potencializar o teu uso de cartões, dos pontos, tuas milhas para viajar mais e melhor, bem como também se você de alguma forma está querendo viajar e não tem paciência para montar roteiro, eles têm toda uma experiência aqui, montar uma visão de concierge para você, que é basicamente o quê? Eles montam todo o teu roteiro, compram passagens, te organizam a tua vida, a você apenas viajar, curtir tuas férias e ser feliz. Então, assim, Conecta Milhas também é nosso quarto patrocinador, e são esses aí que de fato acreditam no nosso projeto, Ponto de Conexão. Voltando agora, Raquel. Pronto. Rodrigo, deixa eu te perguntar, o empreendedor, quando ele está iniciando, vale a pena ele investir hoje, entrar num seguro de vida? Vale. Para você ter uma ideia, em outros países, mesmo o empreendedor tem lugares que é até obrigatório, né? E se você for um grande investidor, então aí que você tem que ter mesmo para garantir ali. Mas vale a pena. Eu sempre sugiro, assim, quando a pessoa vai começar, separar ali 3, 5, não passa mais do que isso no começo, do que movimenta no mês. Olha que interessante, 95% desse empreendedor vai sobrar para todos os restantes, para ele, para investir no próprio negócio. Por quê, Raquel? Uma eventualidade muitas vezes pode impactar ali 6 meses, 1 ano, e às vezes nesse período, vou dar o exemplo do médico ou do dentista, vai perder os pacientes. Um empreendedor, o cara trabalha na área comercial, representante comercial, PJ ali. Verdade. Se ele não trabalhar, ele não vai comercializar. E a gente dá uma liquidez, né? Esse tipo de plano dá uma liquidez imediata. Então, no caso de emergência, tem que ter. A resposta mais exata para você, eu vou te falar, tem que ter. Outro ponto que eu queria falar, fora da sua pergunta, mas totalmente inverso. E o grande empresário, Rodrigo, tem que ter, só para vocês terem uma ideia, existe um seguro de sucessão, que normalmente, nós 4 aqui, se tivéssemos uma empresa juntos, uma grande empresa, não é inteligente deixar o dinheiro no caixa da empresa, né? A gente reinveste ali o dinheiro. Sim. E se acontecer alguma eventualidade de nós 4, estatisticamente, a família vai aparecer. Só que a família não tem o know-how. Então, aqui eu era um sócio, não só investidor, produzia, né?
Só que agora minha família não tem nem know-how e às vezes não tem cabeça e ela precisa da liquidez. Só que a empresa não tem. Aí começa aquelas brigas intermináveis de valuation da empresa, quanto vai ser, quanto deixa de ser. Nossa, existe uma ferramenta que eu pago para nós 4 aqui, cai direto no caixa da empresa e paga direto à família. Aí para a empresa vai ser ótimo, não vai quebrar a empresa. Para todos os sócios que estão aqui vai ser ótimo. E para a família, então, melhor ainda, porque ela vai pegar integralmente. E, principal, não vai descapitalizar a empresa, porque o risco, quem assume sou eu. Eu transformo 1.000 em 1 milhão em 24 horas ali, do dia para a noite. Não tem nenhuma ferramenta financeira que consegue fazer isso. Então, é importante. É importante. Independente da sua profissão, até o CLT. Quando eu conheci, gente, vou contar minha historinha. Eu era CLT, não era pai da Valentina, tá? Mas qual era a preocupação que eu tinha quando me apresentaram ali? A parte em vida. Eu nem sabia que existia isso. Eu tinha lá, né, como correntista lá, fiz lá para um gerente bater a cota lá, nem sabia o que era. E aí a pessoa me falou o seguinte, olha, se você ganha 20 e cai para a INSS, naquela época, sei lá, caía para 3, 4, como é que fica? Essa diferença. E eu já vi isso acontecer com colegas de trabalho, CLT, executivo, etc. Vai para a INSS. Como é que fica essa diferença de renda? Vai dilapidar patrimônio e muitas vezes não tem que ser só o complemento, precisa daquele aporte para um tratamento. Rodrigo, e o concursado não precisa, né? Gente, tem muitos concursos, que é outra também tabu. Se o meu seguro do carro é particular, se a escola da minha filha é particular, será que eu vou deixar minha terceira idade na mão do governo? Se tudo já é particular, pensa um pouquinho. Acho que não é tão interessante, não, inteligente, né? Cuidado. E também, se eu for uma pessoa concursada e tiver uma emergência, mesmo que eu garanta ali minha renda, como é que fica ali na emergência? Como eu dei o exemplo de um amigo meu, cliente. Se eu tiver precisar de liquidez para pegar o melhor médico e fazer a cirurgia, como é que fica? Então, todo mundo precisa ter. Né? O que vai diferenciar é o plano, o valor, de acordo com o perfil de cada um. E aí, voltando ali, o empreendedor, separar ele 3%, 5% para fazer um plano para ele. Não tem seguro feio. Feio, às vezes, ele não tem o seguro. Gente, é isso. Perfeito. Estamos chegando ao nosso fim do episódio de hoje, mas antes de concluir... de que, na verdade, assim, a gente tem que fazer, na verdade, esse momento, né? De falar uma mensagem final ou alguma dica, enfim, que vincula esse mercado e a importância, no caso, uma dessa semana, no ciclo de vida. Então, assim, primeiro Paula, depois você, Rodrigo, para finalizar. Alguma frase, algum insight que você julga que é importante para quem está te ouvindo aqui. Como eu falei, o nosso público majoritariamente são de executivos e empresários. Então, algo para esse público que vincula ao seguro de vida que você queira falar aqui para eles, tá? Na câmera dele. Tá ótimo. Eu tenho certeza que vocês, ao fazerem um seguro de vida, em vida, como é o nosso caso, vocês não vão querer ser atendidos por um 0800, 0300. Então, você vai querer, de fato, ser atendido por um ser humano. Uma pessoa que lhe entenda e resolva a sua necessidade o quanto antes. Então... chame pela gente, contrate a gente, né, Rodrigo? Eu vou falar o seguinte, primeiro eu vou dar parabéns para você, que é executivo, que é empreendedor, que a gente sabe que não é fácil, dia a dia, eu sei porque eu empreendo também, tá? E partindo desse princípio, como a gente sabe que as coisas não são fáceis, caso você tenha uma bola de cristal e saiba que não vai acontecer nada com você, vê se vai acontecer alguma coisa para mim também, que é para eu não precisar, tá? Mas se você não tiver, me chama que a gente tem uma boa solução para você. Verdade. Conta conosco, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado. O episódio foi incrível. E para quem está aqui nos ouvindo, nos vendo, enfim, no Spotify ou no YouTube, é importante falar que toda segunda-feira estamos aqui, né, Raquel? Às 20 horas, lançando sempre um novo episódio. Essa semana a gente conclui essa série de 3 episódios focados ali em episódios focados, de fato, em forma de alavancar o patrimônio e também de proteger. Então falamos um pouco ali de dropshipping, né, que é um mercado totalmente ali focado no digital. Falamos aqui também de consórcio, forma de alavancar financeiramente ali com aquisições de empresas via consórcio, financiamentos, enfim. Falamos também agora, para finalizar essa série, do seguro de vida como um objeto ali de proteção familiar e proteção patrimonial. Então espero que tenham gostado dessa série e contem conosco sempre, porque semana que vem estamos de volta, tá? Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa, é isso.